Gênesis 39, 3 e 4, diz assim: satisfeito, Potifar nomeou José seu assistente e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Agora o versículo 21. Mas o Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Agora, capítulo 41, versículo 40. Faraó falando: ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua, José. E Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Agora a gente vai lá para Lucas 19, versículos 12. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, ou 10 minas, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Em outras traduções diz: negociai até que eu venha. Igreja, o que aconteceu com José nos 3 lugares que ele passou? Primeiro lugar, Potifar entregou dinheiro, bens e autoridade por ele, que foram os primeiros versículos que a gente leu. Imagina Potifar, um prefeito, um homem rico, um homem com poder, um homem com autoridade. Ele chega para José, um jovem judeu, e ele fala: José, eu estou entregando na sua mão, te encarregando da minha casa, dos meus bens e daquilo que eu tenho responsabilidade nesse lugar. Ponto 1. Segundo momento, José, um preso, ele foi condenado e ele estava preso. E o chefe ali daquela cadeia, ele falou: eu vou entregar para você os outros presos e as atividades. José saiu de ser um preso para ser um diretor de uma prisão. E em terceiro lugar, o homem mais poderoso que tinha naquela terra, ele chegou para José: José, eu estou colocando nas tuas mãos tudo o que eu tenho, só eu vou estar acima de você. Eu te dou o dinheiro, eu te dou a responsabilidade, eu te dou poder para você decretar o que for necessário nesse país. Mas você é que vai tocar. Eu te entrego as finanças, eu te entrego praticamente o país inteiro nas suas mãos. E o que é isso, igreja? É isso que acontece quando a gente é fiel nos temas do nosso trabalho. É isso que acontece quando a gente entende fidelidade do ponto de vista bíblico. Pessoas vêm e entregam bens, entregam riquezas e entregam autoridade nas nossas mãos. Isso aconteceu com José, mas isso pode acontecer com você lá no seu trabalho. Pessoas vão vir e vão entregar dinheiro nas suas mãos para que você cuide desse dinheiro. Pessoas que têm autoridade, que têm poder de decisão. O que é poder de decisão hoje em dia? Contratar pessoas, contratar fornecedores, abrir novas lojas, expandir para um novo território. Pessoas que têm autoridade para fazer isso, elas vão pegar as suas canetas e elas vão poder entregar essas canetas na mão de cada um de vocês aqui. E da onde que vem isso? Isso não vem do nada. Isso vem de quando a gente passa a cuidar, a gente passa a ser fiel naquelas atividades que são entregues para nós no nosso dia a dia. Isso às vezes pode não ser tão simples quanto a gente imagina. A gente precisa fazer igual José fez. A gente precisa, por exemplo, ser fiel independente do que as pessoas fazem conosco. Porque José, ele estava na casa de Potifar, mas a esposa de Potifar acusou ele injustamente. E ele foi lá e falou mal daquela mulher? Não. Ele havia sido vendido como escravo, ele havia sido injustiçado na casa de Potifar, ele havia sido esquecido naquela prisão. Mas qual que foi a reclamação que ele fez? Nenhuma. E é isso que a gente precisa, quando a gente fala de fidelidade, às vezes é isso que você precisa ser. Tomar como lição na sua vida. Se alguém no seu trabalho está tratando você injustamente, é você ser como José. Se alguém falou mal de você, se alguém puxou o teu tapete, se alguém deu uma facada nas suas costas, como costumam dizer, é você não revidar e você não deixar de ser fiel,
independente de tudo isso que estiver acontecendo. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Mas é por isso que a gente tem esse exemplo de José e tantos outros que a gente vê na Bíblia. Porque se a gente quer que pessoas entreguem essa caneta com autoridade, entreguem dinheiro nas nossas mãos, entreguem uma cadeira para você sentar que tenha também posição de autoridade, a gente precisa vencer seus obstáculos. A gente precisa ser fiel, independente do que as pessoas estão fazendo conosco. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Nós precisamos ser fiéis, independente do sentimento que a gente tenha no nosso coração. Porque José, ele foi esquecido, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi pisado, ele provavelmente teria no seu coração medo, rancor, ele provavelmente queria exercer vingança e assim por diante. Mas ele pegou esses sentimentos, deixou de lado e falou: eu vou ser fiel naquilo que foi entregue para eu fazer nesse momento. Ele podia ter parado a sua vida por causa de uma depressão, por causa desse rancor, por causa desse medo. Mas ele decidiu: eu não vou parar, eu vou seguir em frente, independente do que aconteceu e do que eu estou sentindo. E ele foi fiel em tudo que tinha nas mãos dele. Ponto 2. Ponto 3. A gente precisa ser fiel, independente da quantidade ou da qualidade daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Indo para a parábola de que Jesus falou, uma pessoa ganhou 10, outra pessoa ganhou 5, outra pessoa ganhou 1. A gente precisa aprender a ser fiel, seja com 1, 5 ou com 10. As pessoas dentro do reino de Deus ganham dinheiros de proporções diferentes. A gente não tem que ficar olhando para as outras pessoas falando: quando eu receber um aumento, quando eu ganhar dinheiro como aquele homem ganhou, como aquela mulher ganhou, a partir daí eu vou começar a dar meu dízimo. A partir daí eu vou começar a guardar dinheiro numa poupança. A partir daí eu vou fazer isso, isso e aquilo. A lógica do reino de Deus é diferente. Primeiro você precisa ser fiel no pouco para depois você ser colocado no muito. José foi o exemplo vivo da parábola de Jesus, que milhares de anos depois deu essa parábola para a gente. Ele foi fiel na casa de Potifar, ele foi fiel como escravo, ele foi fiel como prisioneiro, e ele chegou então na corte, ele chegou então na Casa Branca daquela época. Mas antes ele foi fiel com aquilo que tinha nas mãos dele. Quarto ponto. Nós temos que ser fiéis independente de ter alguém olhando o que a gente está fazendo. O que você faz no seu trabalho quando ninguém está vendo? Você continua fazendo suas atividades, suas responsabilidades com o mesmo esforço e empenho, ou você começa a desviar e fazer alguma coisa, relaxar, atender a sua carne? Isso é natural acontecer, é comum acontecer, mas não deveria ser natural. A parábola que Jesus deixou para a gente também mostra isso, porque ele compara o reino de Deus com aquele homem. Ele fala: um homem foi lá e entregou dinheiro para 3 servos e passou um tempo viajando. Ele passou um tempo viajando e ele só falou para aqueles homens: negociem enquanto eu estou fora. 2 daqueles homens negociaram, eles compraram, venderam e multiplicaram aquele dinheiro. O chefe deles estava no cangote deles? Não estava. O chefe estava viajando. Então a gente precisa aprender isso, que independente de ter alguém olhando, alguém cobrando a gente, alguém em cima da gente, nós precisamos ser fiéis. Isso é a fidelidade que a gente viu no começo da palavra. E o último ponto que eu queria destacar é que em qualquer lugar que a gente estiver, igreja, há necessidade de pessoas que administrem bens, ou seja, as riquezas de outras pessoas, sejam fiéis. Tinha necessidade na casa daquele prefeito, tinha necessidade naquela prisão, tinha necessidade na casa de governo do Egito, tinha necessidade naquele homem que viajou para fazer negócios. Tem necessidade de alguém ser fiel lá no lugar do seu trabalho, na loja onde você trabalha, na empresa que você trabalha, na região que você administra uma representação. Há necessidade de pessoas sendo fiéis onde quer que você esteja, seja hoje, seja no final desse ano, seja daqui 10 anos. Sempre vai ter espaço para as pessoas fiéis serem encontradas. Pessoas fiéis são aquelas que pegam, assumem um compromisso e são leais para entregar aquele compromisso, que recebem uma missão e aceitam aquela missão e passam dia após dia trabalhando em função daquilo. Posso ouvir amém?